Esta semana, o Nego do Borel, que está sendo investigado por um crime que ele poderia ter cometido dentro da Fazenda, né, do reality show da Record, ele desapareceu na segunda. Ele sumiu, escafedeu-se, e a mãe dele notificou o desaparecimento dele para a polícia e ela, inclusive, pôs a culpa, né, nesse desaparecimento, se houvesse alguma consequência pior, nas milícias virtuais que estavam tentando destruir o filho dela. E daí, na terça-feira, ele foi encontrado num motel. Inicialmente falaram que ele estava com duas mulheres nesse motel, mas depois foi revelado que ele estava sozinho lá e ele foi para poder pensar na vida, né, para poder, sabe, organizar as ideias, porque ele tinha um depoimento na polícia na terça. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui para dar um update aqui, né, para falar sobre o que aconteceu nesses últimos tempos em relação a isso, o que pode acontecer, e mencionar algumas reportagens que saíram sobre esse assunto aqui, dando uma compreensão melhor sobre esse caso, né. Então, como vocês sabem, no dia 27 de setembro, o Nego do Borel, ele foi expulso da casa lá da Fazenda, né? Se não me engano foi dia 27, mas ele foi expulso da casa da Fazenda, suspeito de ter abusado de uma outra participante, a Daiane. Ela estava bêbada e ele foi para a cama com ela e tudo indica que houve relações. E da internet veio abaixo, né? As pessoas horrorizadas com isso, porque ela estava ali vulnerável, ela estava, sabe, sem consciência do que ela fazia, ela estava vulnerável e ele vai e abusa dela. E aí pedem a expulsão dele, a Record finge que não viu e na medida em que começa a haver pressão sobre os patrocinadores, né, muitas empresas começam a retirar seus patrocínios porque a situação era inaceitável. Aí a Record decide expulsar o Nego do Borel e também foi aberto, né, pela defesa da Daiane, foi aberto uma investigação policial por esse suposto crime. E daí o que acontece, né, algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui. Por um lado, a mãe do Nego do Borel tem razão. A reação da internet, ela é gigantesca e às vezes passa da proporção também, né. É claro que nesse caso aqui, cabe agora a polícia investigar, cabe a polícia descobrir o que aconteceu realmente e, se ele for culpado do crime, ser julgado, condenado e pagar a sua pena. E não é o primeiro caso de denúncia contra o Nego do Borel. Inclusive a ex-namorada dele, a ex-companheira dele, o denunciou também por violência e ele está respondendo por isso. Então já é um sujeito que tem um histórico, é complicado com as mulheres. Mas de qualquer maneira, se ele cometeu um crime, que pague por isso. Como eu já falei inúmeras vezes aqui, não cabe a nós, né, na internet aqui, fazer justiçamento social. Não cabe a nós. Isso cabe às instâncias policiais ou legais para isso, né? Só que aí há uma outra questão paralela a isso, uma outra questão também que incomoda as pessoas, porque nesse caso da Daiane, você tem uma situação que foi transmitida ao vivo, as pessoas assistiram essas cenas ao vivo. Então você tem ali todos os indícios de que ela estava vulnerável, de que ela não respondia por seus atos e em alguns momentos também falando para ele parar. Então assim, há provas, sabe, visuais, audiovisuais disso. E a gente pensa agora numa outra circunstância, né, numa outra situação. Vamos supor que você tem uma mulher com um cara num apartamento, os dois sozinhos ali, e daí acontece uma situação parecida. Eles bebem, ela fica bebadaça e o cara abusa essa mulher. Se no caso da Record, se no caso da Fazenda, já tem muita gente querendo passar pano para a situação e dizer, não, mas ela quis também, ela estava ali, estava dando bola para ele. As pessoas estão tentando relativizar a situação com todas as evidências que existem. Basta pensar, por exemplo, no outro caso, né, da Mariana Ferrer, que também denunciou um caso desses, foi sedada, foi dopada e abusaram dela e ela vai para o tribunal e ela é humilhada no tribunal. Então, se numa circunstância normal já é difícil provar, né, e muitas vezes vitimizam a vítima mais uma vez, no caso desse, da Record, quando haveria pouca margem para dúvida, porque isso foi documentado, isso foi gravado, ainda assim tem gente questionando a vítima. Ainda assim tem gente pondo em dúvida, sabe, aquilo que aconteceu. Como eu falei, é uma situação extremamente delicada e complicada e revoltante, porque há provas, né, há evidências. E daí eu vou pôr uma outra reportagem aqui para vocês, uma reportagem do UOL aqui, falando o seguinte: a Fazenda 13 entenda os direitos da mulher quando a suspeita de estupro. E aqui eles contam como a defesa da Daiane tentou entrar com a polícia na casa para fazer algumas coisas, que são os procedimentos básicos nesse tipo de situação. Um deles que é o exame de corpo de delito, ou seja, ela sofreu uma agressão e daí um médico vai analisar quais foram as agressões e extrair também evidências para poder sustentar a acusação. E depois também investigar a cena do crime. Então, assim, investigar os lençóis, ver se tem, sabe, resíduos de sêmen, essas coisas. E daí parece que a Record não permitiu isso.
Parece que a Record não permitiu que houvesse o exame de corpo de delito e não permitiu que a polícia entrasse para poder analisar a cena do crime. Então, como eu falei no outro vídeo aqui, além de a Record, de certo modo, ter permitido o crime acontecer, porque estavam gravando, lá os funcionários assistindo, e deixam a coisa rolar. Inclusive eu mencionei aqui, né, se fosse um outro tipo de situação, se tivesse alguém com um machado na mão, correndo atrás de um outro participante para matar, eles não iam parar o programa e, sabe, interromper a cena de assassinato ao vivo? Possivelmente fariam isso, né? Imagino, espero que façam isso, né? Mas nesse caso não, deixaram rolar. Havia uma cena ali de abuso, de estupro e deixaram rolar. Então, a Record, nesse sentido, permitiu que o crime acontecesse. Mas mais do que isso, segundo os relatos da advogada da Daiane, eles estão destruindo justiça porque permitiram com que, sabe, investigassem a situação e adulteraram a cena do crime. Então a Record imagina que esse espaço ali interno, né, da casa é como se fosse um mundo paralelo com regras paralelas, com leis paralelas. É como se a justiça não funcionasse lá dentro, é como se a polícia não tivesse autoridade lá dentro, é como se aquilo que acontece na fazenda ficasse na fazenda. E daí fora é outro mundo. Inclusive, só para fazer uma analogia com isso, vocês me pediram para que eu falasse sobre a série Round 6, ou não sei como fala no Brasil, se fala Round 6, mas é a série da Netflix agora, coreana, que é basicamente isso. É um mundo à parte, onde as regras do mundo real não valem. É um mundo com regras próprias. Então é como se fosse isso. Na fazenda pode acontecer crimes porque quem vai gerir isso aí, quem vai cuidar da situação é a fazenda, é a Record, não é o mundo real, não é a polícia, não é a justiça. Então é grave. Eu até quero ler um trecho aqui do que diz a advogada da Daiane. É direito das supostas vítimas de violência sexual ter o local periciado, assim como é uma obrigação da Record, neste caso, cooperar com as investigações e não provocar adulteração e ocultamento de provas. Então isso é muito sério realmente, é uma coisa muito grave. E eles prosseguem nessa ideia aqui. Essa ideia de que a expulsão do agressor resolve o problema coloca as regras do reality ali sobrepostas às regras impostas pela lei. E tudo isso acontece enquanto milhões de pessoas assistem. Como foi que eu falei? É como se as leis da Fazenda fossem mais importantes ou estivessem acima das leis do Brasil. Inclusive eles falam sobre isso aqui, olha, esses programas repreendem os participantes por todas as coisas, desde microfone desligado até falar o que não deveriam. Então, por que diante da suspeita de crime contra a mulher não houve uma intervenção? E essa é uma pergunta, sabe, perfeita. Por que isso? Havia um crime acontecendo ali, aparentemente, né, supostamente o crime acontecendo, e mesmo assim eles simplesmente lavaram as mãos, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Vamos assistir aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então realmente é muito indignante isso. E um outro detalhe que eu tenho que mencionar também é que quando houve essa reação na internet, muita gente se revoltou, eu vi a militância feminista indignada com isso, e por outro lado eu vi algumas pessoas falando ali que essa reação desproporcional a isso, né, a esse suposto crime, teria sido motivada por racismo. Ou seja, o Nego do Borel é negro, e então as pessoas ficaram revoltadas porque um negro estava ficando com a mulher branca. Acho que era isso que eles queriam dizer. E daí, inclusive, expoentes da militância negra falam, gente, é absurdo isso. Não é possível. Não é possível que vocês queiram passar pano agora para um crime que aconteceu nesse reality show. Ele não está sendo criticado porque ele é negro, ele está sendo criticado porque ele cometeu um crime, ou supostamente cometeu um crime. Mas o fato é o seguinte, a gente não tem como medir, mensurar objetivamente se há racismo envolvido com isso. Talvez haja também. Talvez haja uma proporção muito maior porque ele é um participante negro. Pode ser. A gente só teria como avaliar isso, né, de maneira objetiva, né, com dados concretos, caso houvesse simultaneamente um caso de um participante negro abusando de uma mulher e um participante branco abusando de uma mulher, e aí mensurar a reação na internet. Mensurar quantos tweets, quantos retweets, sabe, qual foi o teor desses tweets também, né, que tipo de ataques ou críticas foram feitas. Então assim, a gente teria como mensurar, né, não, isso aqui foi desproporcional. No caso do negro, houve muito mais crítica e reação negativa do que houve no caso do branco. Aí a gente poderia calcular, mas esse caso é meramente uma percepção subjetiva. Pode ser que tenha a ver, sim, pode ser que haja toda essa indignação amplificada por fato de ser negro, pode ser, a gente não pode negar que o racismo existe no Brasil e está presente em muitas esferas de interações sociais, mas se foi isso, né, que gerou a revolta nas pessoas, eu desconfio que não tenha sido, né. Claro, a situação é absurda, a situação é inaceitável. E, como eu falei, não cabe a gente julgar o Nego do Borel. Ele vai passar agora pela investigação policial, se houver indício de que ele realmente cometeu esse crime, isso vai para a justiça e ele vai ser julgado e, como eu falei, condenado, se for julgado culpado. Mas não cabe a gente fazer essa decisão, né? Agora tem que esperar as esferas legais trabalharem, apesar da obstrução da Record, apesar dos esforços da Record para evitar o acesso da polícia na fazenda para poder investigar a cena do crime. Bem,
Esse é o primeiro tópico. Eu quero aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui para responder uma pergunta que foi feita para mim aqui pelo Felipe Barbieri. O Felipe ele tem um canal de mágica aqui no YouTube, um canal bem grande, está entre um dos maiores canais de mágica do mundo. E o Felipe me perguntou o seguinte: como é que eu faço para manter o meu ritmo de produção aqui no YouTube, né, fazendo 2 vídeos por dia, vários vídeos, né, sobre assuntos variados, porque ele disse que ele tem dificuldade quando ele tem que pesquisar algum assunto em particular, ele leva umas semanas pesquisando e daí não consegue ter um ritmo tão grande assim, trabalhando no YouTube e também fazendo outras coisas, né, tocando a vida, tendo hobbies, lendo, essas coisas. E daí acontece, Felipe, é o seguinte: assim como você, eu já tive uma fase aqui no YouTube que quando eu ia falar sobre algum tema que me despertasse o interesse, que eu ia lá correr atrás da pesquisa para isso. Já aconteceu muito isso. Eu posso dizer que 2017, 2018 é o que eu fazia. O ritmo era muito menor de produção, né? Eu produzia 1 vídeo por semana, 3 vídeos por semana, depois foi aumentando a periodicidade. Mas já fiz muito isso, de surgir um tema e eu ir lá pesquisar e ler um monte sobre esse assunto para fazer um vídeo. Hoje em dia, principalmente depois do meu infarto ano passado, eu mudei um pouco a abordagem, né? Eu mudei o modo como eu produzo os vídeos aqui. Então agora eu faço o oposto. Agora eu pego as situações, os temas que me levam para assuntos que eu já domino e que eu não preciso pesquisar tanto assim. Isso não quer dizer que não haja pesquisa ainda, isso não quer dizer que eu não tenha que ler um monte ainda, eu leio bastante ainda. Mas agora eu orbito assuntos que estão dentro daquilo que eu já domino, aquilo que eu já conheço, que eu possa aqui me remeter àquilo que eu já pesquisei anteriormente. Então assim, vocês vão perceber isso, né? São os assuntos que eu falo sempre aqui, sobre radicalização, por exemplo, sobre extremismo político, sobre as hordas digitais de cancelamento e militância digital, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, sobre a extrema-direita, sobre questões éticas também, que são os assuntos que acabam retornando aqui, bioética no caso da pandemia, né, que foi um assunto que eu li muito durante a pandemia. Então assim, eu vou voltando a assuntos que eu domino. Eu pego um ponto da realidade, eu pego um assunto que está sendo debatido, como por exemplo agora esse caso do Nego do Borel, que é uma questão legal, policial, mas também tem uma questão ética envolvida nisso, né, de comportamento com a mulher, por exemplo. Eu pego esse assunto, trago aqui para a esfera de domínio meu. E eu acho que para mim funciona bem, porque aí eu posso manter a periodicidade sem me desgastar muito. Como eu falei, ainda continuo lendo, mas leio coisas do meu interesse, leio coisas que despertam minha atenção. Por exemplo, recentemente eu falei aqui sobre genealogia, é um assunto que me interessa muito agora. Eu leio bastante aqui, não faço vídeos sobre isso, mas leio bastante sobre isso. E isso me despertou o interesse para ler sobre a história do Brasil colonial, que eu sabia muita pouca coisa sobre isso. A gente estudou na escola, mas é passado aí, sabe, rapidamente sobre esse assunto. E fui pesquisar, e estou lendo muito sobre esse assunto. Pode ser que em algum momento, em algum vídeo futuro meu aqui, esse assunto particular meu, né, um assunto que eu estou lendo agora muito, volte aqui em algum vídeo sobre Brasil colonial, sobre, sabe, genocídio indígena no Brasil, sobre exploração colonial, sobre os portugueses no Brasil. Ou seja, pode ser que retorne esse assunto, mas nesse momento não apareceu oportunidade ainda. De qualquer maneira, os outros assuntos relacionados a isso, né, como filosofia, como ética, como extrema-direita, são temas que eu abordo há muito tempo e eu posso fazer essa ponte com os assuntos relevantes do momento. Aí que tá uma questão, porque eu não sou jornalista. A gente falou ontem aqui sobre o Alan dos Santos, né, ser jornalista ou não. Eu não sou jornalista, não pretendo ser jornalista. Então eu não tenho obrigação aqui de mencionar todas as notícias que surgem na imprensa. Eu não tenho a função de trazer furos de reportagem para vocês, breaking news. Não tenho. Inclusive, ano passado, eu ano retrasado, muita gente me escrevia, né, com furos de reportagem, aconteceu isso aqui, e eu encaminhava para a imprensa, eu encaminhava para o meu editor na Carta Capital ou para algum jornalista que eu conhecia. Porque não é minha função trazer notícia. A minha função é pegar alguma coisa que está acontecendo e a partir disso tentar analisar sob esse prisma, como eu já falei aqui, dos assuntos que eu domino ou que eu tenho um certo conhecimento para me dar uma margem para falar sobre aquilo que eu sei que está afiado nos fatos. Por exemplo, muita gente me pede para falar sobre economia, aqui sobre Paulo Guedes, e eu não me arrisco a falar sobre isso porque não é meu campo de investigação, não é meu campo de pesquisa, não tenho a menor obrigação de entender de economia. Você pedir para que alguém que estudou filosofia venha falar de economia é como você pedir para que um psicólogo venha falar aqui sobre tratamentos de doenças na bexiga, ou para falar sobre doenças no pulmão. Embora a psicologia e a medicina sejam áreas da saúde, o campo de investigação da psicologia e da medicina são bastante distintos. No caso da filosofia também, embora a filosofia e a economia sejam, de certo modo, né, de ciências humanas, embora a economia seja ciências humanas aplicada, mas embora sejam ciências humanas, a grade de pesquisa é totalmente diferente. Alguém que estuda filosofia não tem nenhuma disciplina de economia. Por exemplo, na universidade a gente estudou Marx, e os biógrafos do Marx tendem a dividir a obra do Marx em 2 períodos. O período filósofo dele, que inclui, por exemplo, o Manifesto Comunista, inclui a ideologia alemã, inclui 18 Brumário, inclui a miséria da filosofia, entre outras obras da primeira fase do Marx, e há uma segunda fase que é a fase economista do Marx, que inclui, por exemplo, o Capital.
E na filosofia, a gente se debruça sobre a obra do Marx filósofo. Nos cursos que eu fiz, que foram poucos, que abordavam o Marx, a gente jamais entrou em aspectos do Capital do Marx. A gente jamais trabalhou sobre aspectos da economia do Marx. Então, você pedir para que alguém que estudou filosofia fale sobre economia, com alguma outra área que não tem a menor relação com a filosofia, é pedir para que você saia da sua atribuição, a não ser que você tenha interesse realmente, né? Você seja formado em filosofia e se interesse por economia. Daí você tem essa capacidade, mas se você não estudou isso aqui, você não tem a menor obrigação de cobrar de um lógico, por exemplo, ou de um esteta, ou de, sabe, alguém que estudou filosofia moral, de falar sobre temas que ele não conhece. Ou mesmo alguém que estudou filosofia política. Essa pessoa que estudou filosofia política não tem condições, muitas vezes, para falar sobre geopolítica ou relações internacionais. Porque não tem a ver com a grade de pesquisa, né? Não tem a ver com o tipo de assunto que se estuda. E mais do que isso, às vezes você pedir para alguém que estudou Platão, né? Vamos supor, alguém que se especializou em Platão, você pedir para que ele explique com profundidade Aristóteles, talvez ele não seja capaz de fazer isso, porque ele se dedicou a um autor específico, ou uma época específica, né? Alguém que estudou filosofia antiga não sabe muito bem necessariamente com profundidade filosofia moderna. Não sabe explicar, por exemplo, com profundidade Descartes, ou Leibniz, ou, sei lá, Kant. E o que acontece na internet que eu percebo é essa tendência, né, de você ter algumas personalidades que falam de tudo, né? Falam de economia, de ciência política, de sociologia, de história, de matemática, de engenharia, de arquitetura, de medicina, falam de tudo, sem ter propriedade. Que é o caso do Olavo de Carvalho, por exemplo. A gente fala muito sobre o Olavo de Carvalho aqui, e é um desses casos. É alguém que fala de astrofísica e não tem a menor compreensão do que está falando. É um astrólogo que vem falar de coisas que ele não compreende. Isso é um problema enorme, né? E aqui a gente entra na esfera do achismo. Aqui a gente entra na esfera da especulação. A pessoa não sabe o que está falando e vai e joga coisas, sabe, a esmo. Então, é importante que se você for falar de algum assunto, né, geralmente você saiba um pouquinho sobre aquilo ali. Mas, respondendo a pergunta do Felipe Barbieri, eu tenho tentado orbitar alguns assuntos que eu já pesquisei com mais profundidade para acabar não ficando com essa sensação de que estou, sabe, dedicando muitas horas para investigar um assunto que eu não conheço e que eu vou ouvir falar aqui sem muita propriedade para fazer um vídeo e assim, de certo modo, me desgastando, né? Então, o que eu faço aqui é trabalhar com alguns tópicos habituais. Bem, é isso. Quero saber o que vocês pensam, primeiro sobre essa história do Nego do Borel, que desapareceu e reapareceu e foi na polícia agora, os desdobramentos disso, né? Se isso vai avançar, se ele vai acabar sendo preso mesmo depois, o que você acha aí? E também sobre o modo como a Record se comportou, né? Obstruindo justiça, ocultando provas, adulterando a cena do crime. O que você pensa sobre isso aí? E se cuide. Um abração, deixa aqui embaixo seu comentário e a gente se vê por aí. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar um ano do Instituto Conhecimento Liberto. Até lá!